Olá! Hoje a gente vai investigar um caso que tem nada mais, nada menos que 24 milhões de anos. É um verdadeiro mistério que ficou selado em rocha por todo esse tempo. Recentemente, cientistas descobriram a peça que faltava, uma evidência fóssil que finalmente conecta uma abelha a uma flor, revelando uma história de interação que é, olha, muito mais antiga do que se imaginava. Fósseis são incríveis, né? Eles nos dão uma espiada no passado, mas é muito raro eles conseguirem capturar um momento exato de interação. Então, a descoberta que vamos analisar hoje levanta uma questão fascinante. Será que um único conjunto de fósseis poderia mesmo provar que uma abelha e uma flor tinham uma conexão direta há 24 milhões de anos? Bom, toda boa investigação começa na cena do crime, certo? A nossa começa em um lugar bem específico, uma cena do crime geológica, onde as condições perfeitas de milhões de anos atrás prepararam o palco para essa descoberta espetacular. Então vamos lá. O nosso local é Inspel, na Alemanha. Naquela época, claro, não era uma cidade. Era um lago dentro da cratera de um vulcão, lá no Oligoceno Superior. Estamos falando de cerca de 24 milhões e meio de anos atrás. Um ambiente que, como vamos ver, era perfeito para preservar segredos antigos. E o que torna Inspel tão especial para os paleontólogos é justamente esse passado como lago. As camadas de sedimento bem fininho, com pouco oxigênio, funcionaram como uma cápsula do tempo, sabe? Tudo que caía ali, plantas, insetos, era fossilizado com um detalhe impressionante. E é aqui que a nossa primeira peça de evidência aparece. No meio de um monte de fósseis, os cientistas acharam algo realmente especial. Uma flor perfeitamente congelada no tempo. E olha, não era uma flor qualquer. Ela foi identificada como uma espécie de Tilia que nunca tinha sido vista antes. Por isso, foi batizada de Tilia magnacepala. E esse nome tem um motivo. Ele já dá uma pista de uma das suas características mais marcantes. A grande diferença está na estrutura da flor. Se a gente olhar uma Tilia moderna, as pétalas são bem maiores que as sépalas. Mas nesse fóssil, na Tilia magnacepala, as sépalas eram quase do mesmo tamanho das pétalas. Essa particularidade foi a primeira pista que chamou a atenção dos pesquisadores. Então, pronto, já tínhamos a nossa vítima identificada. Mas a história, claro, não acaba com a flor. A investigação estava só começando, porque no mesmo local existiam outros personagens nessa cena antiga. Os principais suspeitos, digamos assim. Exatamente. Não era só uma, eram várias mamangavas, um tipo de abelha, também encontradas ali, fossilizadas com o mesmo nível de detalhe. A presença delas, junto com as flores, já levantou aquela pulga atrás da orelha dos cientistas. E assim como a flor, essas abelhas também eram novidade para a ciência. Duas novas espécies fósseis foram nomeadas, Bombus messegis e Bombus paleocraterijus. Agora os investigadores tinham as peças no lugar, a flor e as abelhas, no mesmo local e na mesma época. Ok, mas como conectar os dois? Como provar que não foi só uma grande coincidência? Para isso, a equipe precisava de uma prova definitiva, algo que só podia ser encontrado num nível microscópico. A grande questão era essa. Esses fósseis estavam juntos por puro acaso ou eles faziam parte da mesma história, interagindo diretamente há 24 milhões de anos? A resposta estava escondida nos detalhes, nos mínimos detalhes. E para achar essa resposta, os cientistas fizeram uma verdadeira perícia forense paleontológica. Eles examinaram os fósseis sob luz especial, extraíram com um cuidado absurdo os grãozinhos de pólen de ambos das flores e do corpo das abelhas e analisaram tudo com microscópios superpotentes. Foi um trabalho minucioso, de detetive mesmo. E então, o momento eureka! Essa citação do estudo resume tudo. Ao analisar o pólen, eles encontraram a prova irrefutável que tanto procuravam. A arma do crime, no nosso caso, era microscópica. Essa foi a prova definitiva. O pólen encontrado preso no corpo das abelhas fósseis era um match perfeito com o pólen de dentro das flores de Tilia magnacepala. Acabou a dúvida. Não era coincidência. Era a prova concreta da interação. As abelhas estavam, de fato, visitando e polinizando aquelas flores. Vamos só parar um momento para pensar nisso. Essa é a primeira evidência direta de uma relação entre Tilias e mangavas que vem de 24 milhões de anos atrás. Uma conexão que ficou escondida por um tempo que é até difícil de imaginar. Então, qual o significado maior de tudo isso?
Essa descoberta revela que essa parceria entre as espécies não foi só um evento isolado, um acaso. Foi, na verdade, o começo de uma história de cooperação muito, muito longa. E o mais legal é que a descoberta de Inspel se encaixa num padrão maior. Já existiam registros de pólen de tilha na Europa há uns 34 milhões de anos. Aí temos essa interação direta provada em Inspel. E mais tarde, no Mioceno, fósseis de tilha e bombos continuam sendo encontrados juntos em outros lugares. É uma história de coexistência que dura muito tempo. E o mais incrível de tudo, esse zumbido antigo ainda pode ser ouvido hoje em dia. As mamangas continuam sendo um dos principais polinizadores das árvores de tilha no hemisfério norte. A interação, que provavelmente foi impulsionada por gostos climáticos parecidos, resistiu ao teste do tempo. E essa relação de longa data se reflete na natureza de hoje. Claro, outros insetos visitam as flores de tilha, mas as abelhas, em especial as mamangavas, são de longe as polinizadoras mais frequentes e mais eficientes. A parceria que foi fossilizada há 24 milhões de anos continua firme e forte. A descoberta em Anspel é como uma janela para um ecossistema que não existe mais e nos faz pensar quantas outras interações, quantas outras histórias de parceria e sobrevivência ainda estão por aí, trancadas nas rochas só esperando para serem reveladas. Obrigado por acompanhar esta análise com a gente.